Fala aí, meus amigos do Isoda Santos Debate, tudo certo com vocês? Eu tô aqui, vou até colocar meu óculos aqui, quero ler uma matéria para vocês, de uma reunião que foi feita, foi publicada no Globoesporte.com, tá? Uma reunião feita entre o presidente Marcelo Teixeira, o técnico Fábio Carille, o elenco do Santos, para deixar a crise do portão para fora no CT Rei Pelé. Será que é possível isso? Será que realmente se consegue isso? Pelo momento que vive o Santos, de instabilidade, de relação com torcida e tudo mais, quero saber de vocês. Vou colocar isso em debate para vocês aqui comentarem neste conteúdo. Mais uma vez o presidente pontuou sugestões ao técnico Fábio Carille já em outra reunião, em outro momento de crise, pontuadas ao treinador e que foram meio que ignoradas. Quero saber a tua opinião e se esse tipo de conversa realmente afasta a crise. Eu quero que você participe aqui, comentando aqui embaixo, deixando o teu like e, é claro, se inscrevendo no canal e ativando as notificações se você não for inscrito. Se for inscrito, dá uma olhada nas notificações, é importante, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, matéria do Globoesporte.com, eu vou ler aqui, que teve reunião no começo da semana, portanto ontem, no CT Rei Pelé, tá? O presidente Marcelo Teixeira, o técnico Fábio Carille, a comissão técnica e os jogadores, tá? Segundo o apurado pelo Globoesporte.com, pela Ana Canhedo, que tem muitas boas fontes dentro do Santos, tá? A diretoria tenta jogar a crise da porta para fora da Vila Belmiro, do CT Rei Pelé, né? E essa tentativa, segundo a matéria, se baseia na análise de que o trabalho está sendo bem feito por Carille no dia a dia de treinamentos, com circunstâncias que eventualmente fogem ao controle do treinador. Ela está falando aqui, eu acho que citando o pênalti do Guilherme, por exemplo, né, que o Guilherme perdeu contra o Avaí, que poderia sim ter mudado o rumo do placar daquele jogo. Poderia, o Santos estava pronto para virar aquela partida. Isso é uma realidade, tá? E realmente foge. Naquele momento, naquele jogo, a avaliação, se você for na análise que eu fiz pós-jogo contra o Avaí, você vê que eu coloquei tudo na conta dos jogadores do Santos. Eu tirei um pouco o peso do Carille naquele jogo. No jogo contra o Amazonas, eu vi um time desorganizado, contra o Guarani também, né, com pouca coisa treinada, trabalhada, enfim, né? Não há intenção de interromper o trabalho, isso já trouxe para vocês, né? Só que é o seguinte, cara, eu vou falar para vocês. Se tropeçar contra a Ponte Preta, e o Santos tá dando sorte na Série B. O Santos não vence, o Santos não consegue pontuar. Dos últimos 9 pontos disputados, só 2 conquistados, sendo que um deles foi na Vila Belmiro, foram 6 pontos disputados na Vila Belmiro, 1 conquistado, uma derrota e um empate. Empate contra o Lanterna fora. Era para o Santos estar se distanciando, ganhando uma gordura na Série B, deixando o torcedor tranquilo. Isso não aconteceu. E pelo que eu tenho de informação, se o Santos trupicar contra a Ponte Preta, todo aquele respaldo dado pela diretoria será reavaliado. Já falei para vocês, 4 jogos sem vencer, a situação do Carille começa a mudar de figura na cabeça da diretoria. Porém, hoje, ele tem o respaldo do presidente Marcelo Teixeira, que, eu vou colocar para vocês aqui, começou a pontuar coisas que ele já pontuou naquela primeira instabilidade do Santos no primeiro turno, naqueles 5 jogos, né, uma sequência de derrotas que tirou o Santos do G4 e tal, né? Segundo o Globoesporte.com, a avaliação do Santos no empate com o Amazonas foi de que o time criou, mas não conseguiu concluir, algo que fugiria do controle do treinador. Eu já vejo diferente, tá? Eu acho que criou muito pouco, acho que deu muito espaço e muito por conta do treinador. Contra o Avaí foi diferente, o Santos criou, o Avaí equilibrava o jogo, o Avaí aproveitou melhor as chances, o Santos teve chance de empatar e virar, estava no melhor momento da partida, mas não conseguiu. Aí, jogadores mais morosos, lentos, tal, em outra rotação. Enfim, uma coisa horrorosa. Contra o Amazonas foi isso, uma coisa horrorosa. Contra o Avaí foi diferente, tá? O que foi pontuado? Vê se você fica familiarizado com isso. Promover jogos, treino com o Sub-20 para análise das equipes. Ou seja, Carille não vai olhar para a base? É isso.
Recado dado. A segunda vez. Promover jogos treinos com outros times para dar minutagem e rodagem ao elenco. Promover um período maior de concentração aos atletas, ou seja, mais uma vez, a diretoria bate na tecla que quer mais os jogadores do Santos mais tempo dentro do clube, né? Os treinos em um período, sabe, só na parte da manhã, a ausência de treinos na parte da tarde invadindo a noite, que o Santos agora tem no CT lá iluminação, uma concentração maior, um foco maior, isso foi sugerido ao técnico Fábio Carille. Sugestão de chefe é ordem. Sugestão de chefe é ordem, tá? Então vamos lá. O Carille, como eu digo, não há conflito entre o presidente Marcelo Teixeira e o Fábio Carille. Há divergências. O presidente, no domingo esportivo, ao Ricardo Martins, ao Raleigh Rodrigues, que ele foi lá e deu entrevista, na TV que é da família dele, na Santa Cecília TV, ele disse, é muito chato você ver a bola, o Escobar tocando pro Gil, Gil pro Jair pro Xermão, Xermão pro Escobar, assim, e vai rodando, né? É muito chato, é muito esquisito ver um jogo desse jeito, que é o jogo do Santos, de ficar circulando a bola, né? Tentando atrair o adversário não vem, aí o Santos arrisca, o Santos acaba dando espaço para tentar aproveitar espaço, enfim, é um horror, né? É um horror. E ele já se demonstrou impaciente com aquilo, mas pelo visto ele está dando um pouquinho mais de corda para o Fábio Carille. Cara, dessas pontuações feitas pelo presidente, eu acho que realmente a observação e o aproveitamento da base, eles devem ser maiores, né? Não dá para você ter ali alguns jogadores que você pode compor elenco. Vou dar um exemplo muito que chegou em abril, começou a jogar agora, o Nicolás Profeta, venezuelano, foi convocado junto com o Rincon para disputar eliminatórias. A Venezuela está à frente do Brasil. O moleque tem 18 anos para estar no sub-20. A gente leva Sandri, a gente leva Alisson, né? Tem essas coisas. Por que o Miguelito não ganha uma sequência? O Bernardo está recuperado já? Vai ter a oportunidade dele quando? Né? Por que não há uma coerência? Por que não há uma meritocracia? Por que não há uma sequência? Por que se queima o jogador que é da base do Santos? São questionamentos feitos internamente e que as respostas giram em torno de ainda não é tempo, tem que segurar, tem que ser no momento certo, cada um vai ter sua oportunidade e tal, e tal, e tal. É claro que a pressão maior para a demissão do Carille é uma pressão externa. Isso é óbvio. É uma pressão da torcida que está insatisfeita, que já vê o anúncio no placar antes do jogo, o nome do Carille já parte e vai, parte fica meio tímida. Houve uma quebra de confiança com o Carille, né? Por causa da performance do time. Isso é notório. E acho que a quebra, ela aconteceu, o rompimento ele houve mesmo quando o Carille se omitiu em responder se iria ou não para o Corinthians. Ali houve a quebra de confiança geral do torcedor com o técnico. Porque bastava ele falar um não, né, que estava tudo resolvido. E talvez o Santos tivesse até saído um pouco antes do período de instabilidade. Isso não aconteceu. Mais uma vez o presidente pontua. Vai até o CT, tem reunião com a comissão técnica, elenco, todos ali de cara limpa, né, tentando encontrar uma solução. O presidente já havia divulgado uma nota respaldando o trabalho do Carille, dizendo que o torcedor não vai ver grandes espetáculos, mas ninguém está pedindo espetáculo, está pedindo só um equilíbrio, só uma performance, né? Só uma tranquilidade, que ele não tem há 3 anos já. Só isso, não é muito que o torcedor está pedindo, né? Acho que é compreensível isso, esse pedido do torcedor. E um aproveitamento maior da base. Como é que você vai pagar uma bala pro Patrick e não botar ele pra jogar? E de repente, né, ele vai entrar no lugar do Pituca, e aí o Pituca sai do time titular, e vem o Sandri e não vem o Patrick não é aproveitado, o Biliarce chega, primeiro reforço, estreia contra o Avaí no segundo tempo, de meia atacante, e de repente some, não tá mais ali no radar do técnico, vai pro banco e não é mais aproveitado, né? Enfim, é difícil, as coisas do Santos são mais difíceis do que parecem. O Nirrier e o Renan, goleiro, estão aí, já assinaram o contrato, mas assim, é muito difícil do Santos anunciar, porque falta um negocinho aqui, outro ali e tal. É sempre um período de sofrimento para o Santos, né?
E aí você escuta a torcida falando em Luan Pérez, né? Naquele Vieto, né? Cara, nego soltando isso pra ganhar like. Luan Pérez, cara, tá rompendo o contrato com o Fenerbahçe. Ok, rompeu já? Fechou com o Santos? Porque para ele romper lá, ele vai ter que fechar com alguém. E até onde eu consegui apurar, ele tá bem adiantado com o Vasco. Ele vai dar preferência ao Santos. Qual é o tipo de preferência que ele dá ao Santos? E assim, é um período curto, hein? É uma coisa curta. Tudo bem que os atletas que ficam sem contrato, né? Aí não caracteriza a transferência internacional, aí podem ser contratados. Foi o caso do Thomas Rincon, ano passado, aquelas coisas todas, que inclusive também não está sendo mais aproveitado pelo Carille. Não se sabe o motivo. O cara vai de capitão a não aproveitado mais. Também a gente às vezes não entende, né? Enfim, mas essas pontuações feitas na reunião, na prática elas não aconteceram da primeira vez e acredito que seja muito difícil acontecer dessa segunda vez, né? Eu entendi que a diretoria quer um melhor aproveitamento da semana livre para treinar e um aproveitamento também, né, de observação mais apurada da base do Santos. Desculpa, gente, esse não é o trabalho do Carille. O Carille não trabalha assim. O torcedor tem que entender e principalmente a diretoria do Santos tem que entender que escolheu um técnico que não trabalha dessa forma, que trabalha de acordo com as convicções dele. E nem sempre as convicções do Carille, que, repito, atingiu o ápice muito cedo no Santos, que foi levando o time para a final do Paulista, e agora que ele deveria estar numa crescente, está numa decrescente mais uma vez, né? Deveria saber a diretoria, o técnico que o contratou, né? A maneira, a filosofia de trabalho dele. Enfim, são reuniões, sugestões, que sugestão de chefe, repito, é cobrança, que a gente não sabe no que vai dar. Essa é a verdade. Eu não crio expectativas, porque sei que se criar expectativas, vou me decepcionar. Quem cria muitas expectativas tem decepção maior. Então eu não quero isso. Então eu ajo com a racionalidade. Eu sei que o Carille é o que a gente está vendo até o final. Cruza o dedo e vê se dá certo voltar para a Série A. E aí depois dá um jeito de resolver essa parada. Porque do jeito que tá, com essa filosofia, em Série A, vira turista, vai e volta. Tô lendo os comentários, valeu, tchau.